Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente o professor João Fernando. Nesta comunicação breve, eu queria falar a respeito do programa Literatura em 30 dias. É um novo programa que surgiu, uma iniciativa da Editora Azul, na pessoa do seu diretor-geral ou CEO ou presidente do Conselho Administrativo Zola Vida, o escritor e arquiteto Zola Vida, e este programa aparece numa época de pandemia e vai funcionar como a tradicional maca à quarta-feira. Só que aqui numa perspectiva mais inovadora, numa perspectiva mais aberta. Ora, o programa é bom e começou em junho e vai agora na sua terceira edição, que ocorreu no final do mês passado. E com cerca, normalmente são eh, quatro convidados ou quatro comentaristas, no caso uma senhora e três senhores, dois críticos literários e um estudante de política e uma senhora que é psicóloga e também interessada em letras. Ora, hum, vamos agora entrar propriamente no programa. O programa é interessante, mas há algumas coisas que fazem com que o programa não corra bem. E o primeiro grande problema é a internet. É um problema do país, a internet. Mas, como se sabe, na verdade não é bem um problema do país, é um problema do tipo de internet que as pessoas têm. Porque com uma internet melhor, aí quanto mais se paga, melhor é o sinal. Tentando esclarecer o nosso pensamento. Pedimos que a Editora Azul, a coordenação deste programa, procure melhorar este aspecto, se quiser ter mais telespectadores. Ora, um outro aspecto a se ter em conta é os comentaristas. Normalmente, quanto mais pessoas participarem de um debate ou de um encontro virtual, a internet tende a ter algum problema. E também por questões técnicas, até porque a literatura é um campo de estudo também, é um campo científico, e aí eles vão para lá comentar. hum, Sugerimos que a Editora Azul, a coordenação do programa Literatura em 30 dias, coloque apenas dois comentaristas. Isto porque a conversa vai ser mais fluida e também vai se evitar às vezes aqueles aspectos menos bons, isto é, às vezes fala-se de um tópico e vê-se que um ou outro comentarista desconhece ou quase que não consegue fazer uma abordagem melhor. Ora, no último programa vamos tecer algumas considerações enquanto críticos.
do último programa, a última edição, a terceira edição, trouxeram duas temáticas. A primeira era a respeito da Brigada Jovem de Literatura de Angola e a segunda era ligada a aquele a discrepância entre o pornográfico e o erótico na literatura. Da primeira abordagem que fizeram, o primeiro tema foi mal abordado. Foi mal abordado na medida em que é preciso não confundir a Brigada Jovem de Literatura de Angola com o projeto das Brigadas Jovens de Literatura. E aí os comentaristas fizeram um péssimo enquadramento, vamos assim dizer. Mabanza e Hamilton ainda tentaram enquadrar um pouco, mas falharam porque se esperava muito mais deles. Depois, quanto ao segundo tema, o convidado Pedro Beljo pecou muito também, confundiu coisas claramente pornográficas, aqueles textos que ele lá foi ler, ou que ele declamou. Declamou 2 textos ou 3 textos, dos quais 2 eram pornográficos, um era meio erótico. E ele falhou neste aspecto porque tentava passar a imagem de que ele, Pedro Beljo, conhece muitas coisas, quando na verdade os aspectos inerentes à literatura, a idiosincrasia, muitas vezes falham dos autores. Um outro aspecto de Pedro Beljo também foi confundir um texto, ou seja, ele não conseguiu dizer o que é um texto propriamente dito. Ele esqueceu do pormenor, ele pensou durante o debate que um texto é simplesmente o escrito, esqueceu que existem textos orais, ou seja, a manifestação da fala, o discurso, quando arquitetado com sentido, acaba por ser um texto. Assim que nós vamos ter um texto oral, um texto escrito e um texto pitórico. Estes textos, pena que em Angola muita gente foi crescendo com a ideia de que um texto é simplesmente aquele que é escrito, porque não se foi passando a ideia aos estudantes, enquanto crianças, de que existem vários tipos de textos. Não vi fora isso, o programa tem sido bom. Esperamos que continuem a fazer estes programas e que tenham em conta alguns dos aspectos que nós aqui dissemos. Resumindo, a questão da existência de 4 comentaristas, acreditamos que 2 comentaristas seria muito melhor. Melhorem também a questão da internet, isto é, comprem pacotes maiores de internet para os convidados ou comentaristas, principalmente porque até do lado da coordenação a coisa está quase sempre bem. É isto, faça inscrição no nosso canal, nós vamos sempre que possível tirar um tempo para fazer algumas ilações a respeito deste programa que surge agora como a tradicional maca quarta-feira, mas aqui num formato inovador. Vamos sempre tirar algum tempo, sempre que possível, para
aqui no nosso canal deixamos alguns pontos ligados às temáticas que eles vão apresentando. Ora, vão dizer, meu professor disse que não explicou qual é a ideia do professor em relação ao erotismo e o pornográfico na arte. É muito simples. Enquanto que o pornográfico tem a ver com o corpo nos textos, a intenção clara de trazer o corpo, quer do homem, quer da mulher, o erótico está mais ligado à sexualidade. Ou seja, é preciso, antes, para entender essa, esses dois polos do mundo artístico, ou quando usado na arte, é preciso entender que enquanto o pornográfico, por exemplo, pornográfico está ligado ao exterior, ao físico, ao exterior, o erótico está ligado ao interior, ou seja, o erótico é mais profundo em relação ao pornográfico. Eu posso ser erótico falando de assuntos políticos, por exemplo, e quem lê consegue sentir isto. Mas já não posso ser pornográfico, por exemplo, com assuntos políticos. E quem me conhece sabe que às vezes eu produzo uma literatura, enquanto escritor, uma literatura que eu chamo num manifesto de erotismo combativo. Então, aí Pedro Beljo não conseguiu, Mabanza explicou, mas faltou tocar nos detalhes. Dorivaldo também tentou fazer um bom enquadramento, mas faltou detalhes. Já Pedro Beljo falhou, porque mais uma vez não soube ver a diferença entre pornográfico e o erótico, e confundiu, o que é de certo ponto grave, o sexo com a sexualidade. Ou seja, a sexualidade que está ligada ao erotismo é muito mais profunda do que o sexo. O sexo é uma parte da sexualidade. Porque a sexualidade é uma energia, é aquela energia ligada ao sensual, aos sentidos. Já o sexo é um dos sentidos, simplesmente, é um dos aspectos, vamos assim dizer, do próprio erotismo. É isto, esperamos que tenhamos deixado claro aqui alguns aspectos, porque vocês sabem que as nossas abordagens são sempre de fórum filosófico-artístico, embora dialéticas, mas às vezes já algumas pessoas comentaram que tínhamos que procurar ser um pouco mais simples. Bom, mas às vezes a vida não é assim tão simples. Faça a subscrição no canal e chalé no Kiambote. Ou seja, au revoir ou até a próxima.